Estamos de volta para falar sobre educação. E eu estou aqui no estúdio com a Joana Façanha, ela que é chefe do setor de primeiro e segundo ano, né, na Secretaria de Educação, e vai falar um pouco comigo sobre o projeto Leitura Vai e Escrita Vem. Joana, bom dia. Explica para a gente como é esse projeto, como foi pensado, idealizado o Leitura Vai e o Escrita Vem. Pronto, bom dia, né, a todos. Bom Esse dia. projeto ele veio com o intuito de contribuir com os alunos para a aquisição da leitura. Não é? Então, assim, principalmente os alunos dos anos iniciais, focando em primeiro e segundo ano, que é onde encerra o ciclo de alfabetização, onde nós temos a proposta de trazer para os alunos, através da contação de história, atividades lúdicas, e que façam sentido para que ele consiga se apropriar tanto da leitura quanto da escrita, né? Porque nós sabemos da importância da leitura e que ela deve ser iniciada a partir da primeira infância. Não é? E assim, a partir da leitura, a criança consegue se desenvolver como ser humano e abranger ainda mais a sua leitura de mundo. Vocês pensaram nesse projeto para o contraturno, não é isso? Por quê? Qual a razão? Pronto, esse projeto ele é desenvolvido com os monitores de turno e contraturno, né? Que são profissionais que nós temos na escola, que o monitor de turno ele está todos os dias durante o turno em que a criança estuda. Se o professor faltar, ele entra em sala, senão ele já continua com o projeto. E o de contraturno, ele atua com a criança no contraturno. Ela tem aula no turno regular e no contraturno ela trabalha com essa criança nesse projeto. Qual foi essa intenção? Né? Porque nós já trabalhamos com os professores. Então, era mais para a gente trazer algo a mais para esse aluno. Além de ele estar em sala com o professor, ele também tem no contraturno, ou quando o professor está ausente, a continuidade desses componentes. Certo. E como é que ele é desenvolvido? São por monitores, né? Como é que é essa desenvoltura desse projeto? O que vocês percebem assim do retorno dos alunos? Pronto, nós começamos esse projeto agora em março, né? A abertura dele foi em março. É um projeto novo? É um projeto novo, em que ele tem 7 meses de duração, e a cada mês nós trabalhamos um livro, uma contação de história, né? Ah, bacana. Com esses monitores, onde nós começamos com o primeiro livro, foram os porquês da pipoca, onde nós fizemos a formação e que eles contam essa história para a criança, eles fazem a pré-edição, principalmente para as crianças de primeiro e segundo ano, que ainda não têm apropriação da leitura, né? Ele, olhando para a capa, ele pergunta o que é que tem lá, o que é que ele acha que vai falar aquele livro. Ela consegue fazer a leitura de imagens, não é? Então, assim, a gente quer trazer a criança para esse mundo da leitura. Mesmo que ela não saiba ler, ela se sente fazendo parte. Ela se sente importante, ela se encanta com isso, e através dessas atividades, incluindo o alfabeto móvel, as sílabas móveis, a gente vai introduzindo a escrita também nessa criança. Entendi. Então, é basicamente por essa introdução que as crianças conseguem fazer essa desenvoltura e elas conseguem gostar, por exemplo? Isso, despertar nela o interesse pela leitura, não é? Então, ela vai ver que ali... assim, porque a gente percebe que, às vezes, a criança que está em sala de aula e ela ainda não lê, ela se sente diferente das outras. Né? E ela participando de um projeto desse, em que ela consegue participar, fazendo a leitura de imagens, contando a história através de desenhos, ela também se sente importante. Então, ela começa a passar a querer ir para aquele projeto e, cada vez mais, ela vai se desenvolvendo. Porque, às vezes, o coleguinha do lado já sabe ler e ela não sabe, então fica aquele questionamento, basicamente isso? Acaba que ela fica desestimulada. Então, a gente quer introduzir essa criança também no mundo da leitura, tanto na sala com o professor, quanto fora da sala com os monitores de contraturno. São todos os alunos ou vocês tem assim uma escolha de alguns ou são todos que participam? Aí depende da escola, né? Porque assim, são monitores do primeiro ao quinto ano, depende da quantidade de alunos que eles têm nas turmas e quantas turmas de contraturno ele tem. Entendi. Às vezes, se ele só tem as turmas até o segundo ano, ele consegue encaixar todos os alunos. Se ele tem mais turmas, ele vai colocando os alunos que no momento estão com mais dificuldades. Entendi. Então, eles acabam fazendo essa junção mais pelo desenvolvimento. Isso, para eles conseguirem se apropriar das habilidades que eles ainda não consolidaram. Por que vocês chegaram nesse projeto? Sentiam essa necessidade dentro da escola já? Ou é mais um plus, digamos? Na realidade, esse projeto ele surgiu a partir de
dos resultados que nós tivemos com algumas turmas do ano passado. Né? Então, assim, a gente vai tentar fazer um projeto que a gente estimule a leitura, porque a gente sabe que a leitura e a escrita andam juntas. E o nosso propósito é que, ao final do ano de 2023, todas as crianças, pelo menos de primeiro e segundo ano, estejam alfabetizadas. Então, é com esse propósito que a gente trouxe esse projeto a mais para as escolas. Como é que é o retorno dessas crianças hoje? Assim, não em relação ao projeto, mas essas crianças desenvolvem mais rápido a leitura e a escrita? Ou, sei lá na terceira série ainda está desenvolvendo? Como é que é isso? Existem crianças que ainda estão desenvolvendo, né? Porque nós tivemos 2 anos de pandemia. Então, isso dificultou muito? Muito. Existe uma lacuna muito grande desses 2 anos, né? Então, assim, são essas crianças, principalmente, que nós estamos trazendo para esse projeto, para que elas consigam realmente consolidar essas habilidades que elas ainda não conseguiram, né? Principalmente crianças do 3º ao 5º, porque a gente sabe que o 1º e 2º, elas estão no ciclo, mas o 3º ao 5º não. Já é mais complicado você ter um aluno de 5º ano que não lê, e ele está lá na sala, ele se sente ainda... É uma realidade? Pouca, mas sim. É uma realidade para vocês como educadores? Essa é uma realidade que vocês percebem muito dentro do Brasil como um todo, assim, no país? Ou é uma coisa... Já se percebia e agora o impacto foi bem maior. Né? E aí, como é que, além desse projeto de leitura, como é que a gente consegue trabalhar com essas crianças? Porque, assim, eu acredito... Existe muito, toda semana a gente recebe alguém da educação aqui. E a gente sempre bate na mesma tecla, que é uma parceria, família e escola. E nunca vai deixar de ser. Isso. Como é que essas famílias elas podem incentivar também essas crianças? Não só dizer assim, menino, vai estudar, menino, vai ler. Porque isso aí, eu acho que é uma coisa tão mínima, né, que se deve fazer dentro de casa. Mas como é que estimula isso em casa? Essa leitura. Eis a questão. Às vezes, muitas crianças elas não têm esse acesso à leitura em casa, né? Algumas têm algum livro do irmão, porque a criança, quando ela se interessa, ela pode não ter o livro da idade dela, mas o que ela vê desperta a curiosidade nela para essa leitura, né? Então, ela vai pegando os livros que ela tem em casa, os pais podem... Às vezes, eles introduzem muito a Bíblia, né? Os que são evangélicos, eles já introduzem naquela leitura com a Bíblia. Então, eles conseguem utilizar o que eles têm em casa. Eu não vou te dizer que ele vai ter um acervo de livro de literatura para dar para essa criança, né? Mas que ele utilize o que ele tem em casa para que essa criança desenvolva ainda mais essa leitura. Mas, às vezes, eu falo em relação, assim, como é que você estava falando, uma coisa interessante que eu não tinha me atentado. Por exemplo, mostrar o livro e dizer à criança, a partir dos desenhos, o que é para ela se inserir nesse universo. Então, isso aí é uma tática utilizada por vocês para que a criança passe a se aproximar. Existem outras coisas que podem ser feitas? Na realidade, essa é a leitura de imagens, né? Que você vê, às vezes, a gente vê a criança, ela tem a leitura de imagens, ela tem a leitura de rótulos. Você vê que as crianças, elas pequenininhas, elas não sabem ler, mas elas reconhecem a Coca-Cola, o McDonald's. Então, assim, as crianças, elas vêm com uma leitura de mundo muito grande. Ela só precisa ser aperfeiçoada. Entendi. Quer deixar algum recado de como é... Um recado aí para o maracanauense de como é que eles podem fazer essa questão, essa junção, essa parceria escola, família, o projeto que a escola está desenvolvendo. Enfim, fique aberto para deixar algum recado aí para a população maracanauense. Eu queria dizer assim que de suma importância não é a participação da família junto com a escola nesse aprendizado da criança, porque a gente sozinho a gente não consegue fazer nada. Por mais que a gente traga a criança para a escola 8 horas no turno e no contraturno, tem que haver essa continuidade em casa. Não vamos dizer assim que todos os pais, a gente sabe que existem pais que não têm muita condição de ensinar o filho, mas que ele pelo menos ele consiga trazer para ele a importância de que se eu não sei, você tem que aprender, né? Você deve aprender, você vai conseguir aprender, incentivar a criança a aprender. Pois muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O Fique Sabendo volta daqui a pouquinho.